pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do curso. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o significado dos valores m e h da nossa equação reduzida da reta. Lembra que nós montamos uma equação da reta na última aula, na equação reduzida da reta, y igual a m vezes x mais h. Lembra que na aula anterior nós vimos o nosso sistema de eixos xy, uma reta inclinada, determinada pelo ponto A com suas coordenadas xa, ya, e pelo ponto B com suas coordenadas xb, yb. Nós introduzimos um ponto P genérico, um ponto P qualquer, de coordenada xy, montamos uma relação matemática válida, ou seja, montamos uma semelhança de triângulos, e usando a razão de semelhança nós montamos aí a nossa equação da reta. Na nossa equação da reta nós vimos que o y é igual a m vezes x mais h. O m é o que nós chamamos de inclinação da reta. Perceba que toda reta definida por dois pontos A e B, desde que ela não seja horizontal, cuja inclinação é zero, ou vertical, cuja inclinação é 90 graus, ela vai ter uma inclinação. E essa inclinação é definida em relação à horizontal. Se você considerar essa linha pontilhada como sendo a horizontal, você vai perceber que a nossa reta ela forma um ângulo alfa com a horizontal. Esse ângulo alfa define a nossa inclinação da reta e ela está associada à posição dos pontos, os pontos A e B. Perceba que pela posição dos pontos A e B, você vai ter a distância na vertical entre o YA e o YB, que é o YB menos YA, e a distância na horizontal entre o XA e o XB, que é o XB menos XA. Na nossa equação da reta obtida através da razão de semelhança de triângulos, nós temos que o y é igual a x vezes YA menos YB sobre XA menos XB. E chamamos esse YA menos YB dividido por XA menos XB de m. Observe que, se nós pegarmos esse m, que é o YA menos YB dividido por XA menos XB, e multiplicarmos por menos 1, multiplica por menos 1 tanto em cima como embaixo, ou seja, altera o sinal, então o YA fica negativo, o YB fica positivo, o XA fica negativo, o XB fica positivo. Nós vamos ter a seguinte relaçãozinha, o m é igual a YB menos YA dividido por XB menos XA. Perceba que esse valor é exatamente a distância entre YA e YB. E este valor é exatamente a distância entre XA e XB. Perceba também que, se nós considerarmos o triângulo retângulo formado aqui, com este ângulo agudo alfa, nós temos que o YB menos YA é o cateto oposto ao ângulo alfa. E o XB menos XA é o cateto adjacente ao ângulo alfa. E cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, que é a razão m, é a tangente do ângulo. Então, o m, que é o YB menos YA, cateto oposto, dividido por XB menos XA, cateto adjacente, o m é a tangente do ângulo alfa, o ângulo que essa reta forma com a horizontal. E aí tem várias observações, Se o ângulo for positivo, ou seja, a sua reta é crescente, o seu m, que é a tangente desse ângulo, também será positivo. Se a sua reta for decrescente, o seu ângulo será negativo, e o seu m, como tangente desse ângulo, também será negativo. Ou seja, a inclinação positiva, o m é positivo. Inclinação negativa, o m é negativo. Reta crescente, o m é positivo. Reta decrescente, o m é negativo. O m é o primeiro elemento da nossa equação reduzida da reta. Lembre-se, a nossa equação reduzida da reta y igual a m vezes x mais h. O m define a inclinação da reta. Considere a nossa reta definida por dois pontos. Uma característica importante da inclinação do m, que também é chamado de coeficiente angular da reta, é a seguinte. Se nós nos deslocarmos no eixo x uma unidade, perceba que uma unidade no eixo x, nós vamos ter um acréscimo. No nosso exemplo aqui nós temos uma reta crescente, nós vamos ter um acréscimo, um acréscimo no
eixo y. Perceba que esse acréscimo é o m. Por quê? Porque nós vamos ter um triângulo retângulo em que o cateto oposto é a variação vertical, é a variação do y, dividido pelo cateto adjacente, que é 1. Então, o m vai ser a variação que ocorre em y para cada unidade de variação em x. O m é chamado de coeficiente angular da reta, mas ele também mede a taxa de crescimento da reta. Ou seja, quanto que o y, nós vimos que a nossa variável dependente, o y depende de x, quanto que o y cresce para cada unidade de variação de x. O m também indica isso, por causa daquele triângulo retângulo, né? Lembra? A tangente do ângulo alfa é o m. Se você tem um triângulo retângulo cujo cateto adjacente é 1, a tangente é o próprio cateto oposto. Lembra, cateto oposto dividido pelo cateto adjacente? Se o cateto adjacente é 1, cateto oposto dividido por 1 é o próprio cateto oposto. Então, nesse caso, para cada unidade de variação, o m indica quanto que o y está crescendo, se o m for positivo, ou decrescendo, se o m for negativo. Então, ele representa aí uma medida de taxa de variação de y em relação a x. Isso é importante? É, porque o y pode ser, por exemplo, um custo. E se o seu custo for linear, o m da equação da reta representa a taxa de variação do custo para cada unidade a mais produzida. Se o y for um preço e o x for uma quantidade, o m representa a variação do preço para cada unidade a mais vendida ou produzida. Então, o m é uma medida muito importante. Recapitulando, perceba que para cada unidade de variação, nós vamos ter aí sempre o nosso triângulozinho de base, né? A base, o cateto adjacente 1 e o nosso m como taxa de variação. Então, a cada unidade de variação, nós vamos ter m unidades de crescimento ou decrescimento na equação de uma reta. O m é a medida da inclinação. Então, se nós tivermos uma reta crescente, ou seja, em relação à horizontal, ela apresenta um ângulo de inclinação positivo, nós temos um coeficiente angular, um m, ou a inclinação também positiva. Se a nossa reta for uma reta decrescente, então nós vamos ter em relação à horizontal um ângulo negativo. O seu coeficiente angular m, ou a tangente do ângulo, também é negativa. Então, coeficiente angular positivo, reta crescente. Coeficiente angular negativo, reta decrescente. Sempre é conveniente lembrar, né, que se você tiver um acréscimo de uma unidade em x, o m indica o crescimento em y. Se a sua reta for crescente, o seu m for positivo. A cada acréscimo de uma unidade em x, o seu m, se a reta for decrescente, o seu m representa o decrescimento de y. Lembra que a nossa equação da reta, a nossa primeira equação da reta, y igual a m vezes x mais h, que inclusive vai ser a equação mais usada nesse curso, a sua equação reduzida, ela tem também um outro número, né, um outro coeficiente, que é o h. O h é o chamado coeficiente linear dessa reta. O h também tem um papel importante aí na nossa definição da equação da reta. Se nós tivermos um sistema de eixos, né, um sistema de eixos xy, a nossa reta é inclinada. Lembre-se que da nossa reta inclinada nós sabemos que ela é definida por dois pontos, né, um ponto A e um ponto B, coordenadas xa, yA, xb, yb. E por semelhança de triângulos, usando a razão de semelhança, nós conseguimos obter essa equação, que nós resumimos, né, chamando YA menos YB dividido por XA menos XB de M, nós resumimos para Y igual a M vezes X mais H. Perceba que nessa equação aqui um detalhe importante é que quando x é igual a zero, nós temos que o y é igual a m vezes 0 mais h, ou seja, o y é o h. Um ponto em que a abscissa x é zero é um ponto sobre o eixo y, e nós temos que o y igual a h, né, y igual a m vezes 0 mais h, o y igual a h, corresponde ao ponto
em que esta reta corta o eixo y. Então, o coeficiente linear nada mais é, né, no nosso h aqui na equação da reta, ele nada mais é o ponto em que a reta corta o eixo y. Esse é o motivo de eu ter usado para retas horizontais y igual a h, porque a reta vai cortar o eixo y nesse ponto. Esse é o coeficiente linear da reta. Coeficiente linear da reta significa o ponto em que a reta corta o eixo y. Em aplicações, por exemplo, se você tiver um custo total, o seu custo total ele parte de um valor inicial, que é o custo fixo. O seu H vai ser o seu custo fixo. Nós vamos ver exemplos de aplicações dessas equações de reta. Nós já vimos aí o coeficiente angular, que é o m, que define a inclinação da reta, positiva ou negativa. E vimos agora o h, que define o ponto de partida da reta, né? Ou seja, não o ponto de partida, mas o ponto em que essa reta cruza o eixo y. Você pode assistir agora um vídeo com um exemplo de uma empresa prestadora de serviços. Neste exemplo, os coeficientes linear e angular aparecem nas equações. Agora que nós já conhecemos a equação reduzida da reta, y igual a mx mais h, onde o m é o coeficiente angular e o h é o coeficiente linear da reta, o m indicando a sua inclinação, nós podemos montar uma outra forma agora de achar a equação de uma reta, que é a chamada forma ponto-inclinação, que nem sempre você conhece dois pontos de uma reta, mas você pode conhecer a inclinação e pode conhecer um ponto da reta. Lembre que uma reta também fica determinada por um ponto e a sua inclinação. O ponto define a posição dela no sistema de eixos cartesianos e a inclinação define se ela é crescente ou decrescente. No nosso caso, nós vamos ter o que nós chamamos de forma ponto-inclinação. Considere um sistema de eixos XY e uma reta crescente. Essa reta é definida por um ponto B e uma inclinação. Só que nós vamos colocar também um ponto P nessa reta. Perceba que o ponto P vai ter suas coordenadas XY e o ponto B vai ter suas coordenadas XB e YB. Nós temos uma inclinação, que é o ângulo que essa reta forma com o eixo horizontal, com o eixo X. A forma ponto-inclinação sai da própria fórmula do coeficiente angular. Lembra, o coeficiente angular é a tangente do ângulo. A tangente do ângulo é o cateto oposto, né? Cateto oposto, que é esta medida, que corresponde ao deslocamento vertical, que é o YB menos Y, dividido pelo cateto adjacente, que é o deslocamento horizontal, que é o XB menos X. Nós vamos adaptar isso para ficar numa forma mais estética. O nosso M vai ser Y menos YB dividido por X menos XB. Perceba que eu só peguei o YB menos Y, XB menos X e multipliquei ambos por menos 1, mudando o sinal. Eu posso fazer isso numa fração. Daí que nós tiramos a forma ponto-inclinação, né? Basta multiplicar em cruz, né? Se você multiplicar em cruz, você vai obter uma equaçãozinha que é y menos yb igual a m vezes x menos xb. E essa equação é a equação que nos dá a equação reduzida da reta, fazendo as continhas, a partir de uma situação em que você tem o coeficiente angular e um ponto conhecido dessa reta. Então nós temos várias formas de obter a equação de uma reta. E essa forma de obter a equação a partir de um ponto e uma inclinação, essa forma ponto-inclinação, também é explicada em um vídeo. Então você pode assistir o próximo vídeo explicativo, forma ponto-inclinação de uma reta. E bons estudos!